Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da nossa 10ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Hoje a gente vai falar sobre interações medicamentosas com a doutora Carolina Marrone, que é farmacêutica. É um prazer ter a Carol aqui com a gente em mais uma edição. Espero que vocês gostem da aula. Ela também vai falar sobre doses, e é uma aula muito especial. Principalmente para aqueles que são da área da saúde. Então, espero que vocês gostem do conteúdo, e a gente se vê na próxima quinta-feira. Olá, pessoal. Meu nome é Caroline, sou professora farmacêutica e estou aqui na 10ª edição do curso de extensão do uso terapêutico de cannabis, que é uma parceria da Unifesp com a MoveRecan, Movimento pela Regulamentação da Cannabis Medicinal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as aplicações terapêuticas de outros fitocannabinoides e das interações medicamentosas durante o uso da cannabis medicinal. Então, vamos começar falando sobre o que são os fitocannabinoides, como que eles atuam no organismo, quais são os mecanismos de ação mais específicos de cada um, dos mais estudados, né? As aplicações clínicas desses fitocannabinoides e seus desdobramentos, né? As vias de administração, eventos adversos e grupos de risco, segurança e toxicidade durante o tratamento com a cannabis e, por fim, as interações medicamentosas que interagem com esse grupo. Só para recordar, né, os componentes da cannabis, eles não são apenas os fitocannabinoides. A cannabis ela é um repertório farmacológico muito rico e vai muito além do THC, do CBD apenas, né? São mais de 120 fitocannabinoides, são moléculas estruturalmente semelhantes àquelas que a gente já estuda, que é o canabidiol, o THC, né? E estruturalmente similar aos endocannabinoides que nós produzimos. Além disso, a molécula, ela possui mais de 200 terpenos, que são moléculas de óleos essenciais, que também exercem efeito terapêutico. Existem também os flavonoides e outros componentes ainda a serem identificados, mas ao invés de considerar uma panaceia como as pessoas costumam falar, eu gosto de chamar que é um repertório farmacológico bastante completo. E agora nós vamos entrar um pouquinho mais a fundo dentro dessas estruturas moleculares que são chamadas os fitocannabinoides. Existem fitocannabinoides que são psicoativos, não psicoativos, que são predominantes ou não predominantes, mas todos eles vão exercer uma atividade farmacológica, um equilíbrio, vai promover um equilíbrio ali interagindo com o seu sistema endocannabinoide. Bem, o que são os fitocannabinoides? Existem canabinoides, certo? Existem os canabinoides produzidos pelo nosso corpo, produzidos pelo sistema endocannabinoide, que eu vou explicar novamente para vocês o que ele faz e o que ele regula. Os fitocannabinoides, que são moléculas estruturalmente semelhantes às que nós produzimos, entretanto, produzidas por plantas. E nesse contexto a gente está falando da cannabis, da maconha, né? Mas existem fitocannabinoides que são expressos por plantas de diferentes gêneros, tá? E existem os canabinoides sintéticos, e os canabinoides sintéticos são produzidos no laboratório, né? Eles possuem ação farmacológica parecida, entretanto, alguns detalhes específicos da sua química podem torná-los mais perigosos ou mais tóxicos para o nosso corpo.
Os principais fitocannabinoides que já falamos aqui no nosso curso, CBD, THC, vamos estudar a fundo cada um deles. Mas não são somente CBD e THC. Aí eu vou entrar nos 4 fitocannabinoides que aparecem em maiores proporções após o CBD e o THC. Então, nós vamos falar do canabinol, que é o CBN, ou do canabigerol, que é o CBG, o THCV, né, e o CBC, canabicromeno. Enfim, cada uma desses fitocannabinoides possuem atividades farmacológicas próprias. Mas, quando a gente começa um tratamento com a cannabis, eles não agem sozinhos, porque eles não são expressos unicamente nessa planta. Então, nós vamos coletar o efeito terapêutico de todos eles juntos e mais aquelas outras moléculas. Mas, para a pesquisa científica, é muito importante que a gente esclareça especificamente cada atividade farmacológica, cada mecanismo de ação dessas moléculas que são descobertas. Porque no futuro elas vão servir de moléculas modelo ou de ferramentas de estudo para a gente, né? Assim como já serviu antes para o próprio descobrimento do sistema endocannabinoide após a elucidação do THC e do CBD na década de 60. Então, essas fitocannabinoides menores, né, eles desempenham um papel muito importante. Dentre esses papéis, existe um papel fundamental dentro da síntese, da biossíntese do fitocannabinoide na planta, né? Existe um fitocannabinoide chamado CBG, canabigerol. Ele é considerado a mãe dos canabinoides, por quê? Ele está na base da biossíntese desses fitocannabinoides. Ou seja, todos os fitocannabinoides que vêm depois são precursores dele. Então, existe a sua forma ácida, né, que é o canabigerol ácido, ácido canabigerólico, né, e ácido canabigerovariano. Esses dois componentes vão vão trilhar caminhos que vão gerar a biossíntese do THC, do CBD, do CBC. São outros canabinoides que aí vão derivar outros fitocannabinoides. Cada alteração molecular que esses fitocannabinoides eles recebem da planta, né, vai gerar um novo composto. E esse novo composto, uma ação diferenciada. Embora esses fitocannabinoides eles sejam encontrados em menores concentrações que o CBD e o THC, eles têm despertado um interesse muito grande, né? Há milhares de anos a gente seleciona essas genéticas de plantas, né, do gênero cannabis para produzir mais ou menos fitocannabinoides predominantes, né? E a gente fez isso com o CBD, a gente fez isso com o THC, e nós estamos no processo de fazer isso com outros fitocannabinoides. Então, hoje já existem genéticas de maconha que produzem em maiores quantidades as moléculas de CBG. E essas moléculas, né, elas nos mostram, a partir de estudos científicos publicados em revistas internacionalmente reconhecidas, que elas possuem propriedades anti-inflamatórias, analgésicas e neuroprotetoras. Então, os estudos ainda com esses canabinoides menores, eles estão bem no início. O próprio estudo, né, da maconha, ele foi atrasado por décadas, centenas de anos, por causa de preconceito, né, por causa de falta de recursos legais para estar estudando, né, a planta e seus componentes, seu repertório farmacológico. Mas agora a gente está tirando o atraso, as pesquisas estão começando, então nós vamos dar uma pincelada nessas ações. Nós também temos na planta o canabicromeno. Ele é um canabicromeno, o canabicromeno ele é considerado também um canabinoide menor. Todos os outros canabinoides que vêm depois do THC e do CBD são menores, porque as proporções são muito discrepantes. E o canabicromeno, ele é classificado como não psicoativo, né?
E as primeiras pesquisas, né, que surgiram com o canabicromeno mostraram atividades importantes, como atividade antimicrobiana, analgésica, antidepressiva, né? Também mostrou efeito anti-inflamatório no trato gastrointestinal, né? E estimulação de crescimento de células cerebrais, que é a neurogênese, e isso a gente já assistia acontecer com o THC, efeitos antiproliferativos em tumores cancerígenos e, por fim, alívio de dor, alívio de enxaqueca. O canabicromeno ele tem se mostrado bastante promissor, mas também não é expresso majoritariamente nas genéticas que a gente possui hoje. O canabinol é outro fitocannabinoide que não aparece no começo dessa biossíntese. Ele vai aparecer no final da biossíntese de canabinoides, porque ele é produto da degradação, do envelhecimento, tá? Do THC. Então, o canabicromeno, ou canabinol, perdão, o canabinol, ele é produto, né, da oxidação, dessa degradação do THC. E, por isso, né, o CBN, por ser um produto de degradação, né, ele foi esquecido. Ele foi esquecido por muito tempo nessa pesquisa. Mas hoje a gente já tem, né, evidências científicas que mostram os efeitos do CBN, principalmente como neuroprotetor, estimulante de apetite, anti-inflamatório e propriedades analgésicas bastante importantes, né? Bom, um outro canabinoide menor, mas que está em alta evidência nas pesquisas científicas, é o THCV. Já existe também desenvolvimento genético para plantas que produzam maiores quantidades desse canabinoide menor, mas a tetrahidrocannabina, ela tem se mostrado bastante eficiente na supressão do apetite. Há um tempo atrás, a ciência elaborou uma molécula que era antagonista de um dos receptores canabinoides, e ela era utilizada principalmente no tratamento de doenças metabólicas e na supressão do apetite. Essa molécula sintética, ela teve um fim não muito bom, porque ela predispunha, ela causava um efeito colateral bastante severo em quem estava tomando, que era a exacerbação de sintomas depressivos e tendências suicidas, né? Então, essa molécula ela foi tirada do mercado farmacêutico, né? Porque apesar de suprir muito bem o apetite, inibindo receptores canabinoides, ela causava esse efeito devastador, né? Nas pessoas, né? Que é exacerbar sintomas depressivos. O THCV, ele suprime o apetite, entretanto, sem demonstrar efeitos adversos que foram observados nessa tentativa né, da indústria farmacêutica, né, de elaborar aí um antagonista canabinoide. Então, hoje tem-se muito pesquisado e investido nessas genéticas que possuem o THCV em maior quantidade, né, para esclarecer como que acontece essa supressão de apetite e como a gente anula esses efeitos adversos que acabamos assistindo na década de 90, começo dos anos 2000, com o Acomplia, o rimonabant, que é essa molécula sintética que foi colocada no mercado farmacêutico, mas que foi retirada por causa desses efeitos adversos. Embora essa pesquisa esteja nos estados iniciais e limitados, e THCV, ao contrário do THC, não parece ter efeito psicoativo. Muito se fala do efeito psicoativo, não psicoativo, dentro das caracterizações de fitocannabinoides. Por quê? Né? Porque foi assim que começou a pesquisa, né?
O THC, ele foi elucidado na tentativa de esclarecer qual que era o princípio ativo majoritário que causava aqueles efeitos de euforia nas pessoas que consumiam a maconha. Então, a primeira coisa, né, a se classificar hoje é se um canabinoide ele é ou não psicoativo, né? Eu acho que essa é uma discussão técnica que a gente pode abordar com maior profundidade e com mais especificidade, porque todos eles são e não são psicoativos de alguma forma. Eles atuam no nosso sistema nervoso central de todas as maneiras, né? Eles só não vão causar os efeitos de euforia observados em outros fitocannabinoides, né? Fala-se que o CBD, ele não é psicoativo, mas ele é psicoativo, ele te causa sedação se você consumir o CBD em excesso, né? Então, pauta para uma próxima aula, uma próxima discussão técnica a respeito de que tipo de canabinoide é psicoativo ou não. E quais são esses mecanismos de ação? E agora eu faço um compilado para vocês de vários fitocannabinoides menores com algumas ações descritas pela ciência, tá? E como que eles podem ser aplicados nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, né? Então, existem os canabinoides ácidos, né? Todos aqueles que terminarem com A são precursores de fitocannabinoides. Apesar de serem precursores, eles não deixam de ter efeito farmacológico. E nesse caso, vamos falar um pouquinho do THCA, que é o precursor do THC, e ele tem a atividade no combate da inflamação, né? Tem aplicação para náusea e vômito, ele apresenta atividade neuroprotetora e reduz crises convulsivas. O CBGA, né, que também é um ácido canabigerólico, a mãe dos fitocannabinoides, aquele que é o precursor de todos eles. Então, o ácido canabigerólico, ele tem se mostrado importante nas pesquisas de câncer e nas pesquisas para o controle do diabetes. O CBG, que é a sua forma final, após a perda desse ácido, ele já expande a sua ação farmacológica, né, para tratamento de inflamação, colite, neuroproteção, câncer e anorexia. Continuando, o THCA, que deu origem ao THC, né? O THC, que é o fitocannabinoide final, ele vai atuar principalmente, né, mediando a dor, no tratamento da náusea e do vômito, como estimulante de apetite e no tratamento de espasticidade muscular. E por fim, depois que o THC ele sofre a sua degradação e seu envelhecimento, a gente recebe aí quantidades de CBN, que é o canabinol. E o canabinol também tem papel importantíssimo na inflamação, no controle da dor, nas infecções bacterianas, então ele tem propriedade antimicrobiana, também como estimulante de apetite e no tratamento de convulsões. O CBGA, ele dá origem ao CBG e ao CBDA, que é o ácido precursor do canabidiol. E o CBDA, ele tem papel importante para dor, náusea e vômito e no controle de convulsões. O CBD, que é a sua forma final de canabinoide, tem um papel muito maior dentro do controle da epilepsia, da esclerose múltipla, processos de artrite, enxaqueca e no controle de infecções bacterianas também. Possui atividade antimicrobiana. O CBGA também dá origem ao CBCA, que é o canabicromeno ácido. Então, o canabicromeno ácido, ele tem papel na dor, tratamento de náusea e vômito, estimulante de apetite e
espasticidade muscular, bastante parecida com a ação do THC. E o canabicromeno, por fim, ele possui ação na dor, inflamação, papel importante como neuroprotetor, tratamento para o câncer e infecções bacterianas. CBDV e THCV são outros 2 fitocannabinoides que possuem ação importante no controle de epilepsia, transtorno do espectro autista, controle, manejo de sintomas, né, sinais e sintomas dentro do transtorno, distrofia muscular e o THCV. Ele tem papel importante, como eu já disse anteriormente, no tratamento da obesidade, síndrome metabólica, né? Porque ele tem esse efeito na supressão da fome, mas ele também atua na inflamação, na dor, na neuroproteção e na acne. O tratamento de acne, ele também tem um efeito bastante importante. Aqui é apenas uma imagem, né, que pode compor para vocês um cenário global e sistêmico da ação desses fitocannabinoides. É um pouco do que a gente vai poder enxergar dentro do nosso corpo. Então, imagina que a gente convive com uma síndrome, onde a gente tem perda severa de apetite, dores e enxaquecas e cólicas e depressão, né? Como que a gente trata tudo isso com 1, 2, 3 drogas do mercado da indústria? Né, dos fármacos clássicos que a gente tem disponíveis. E uma única planta com um repertório farmacológico rico como a cannabis, ela pode tratar mais de um sintoma, mais de uma condição ao mesmo tempo, né? Então, principalmente no tratamento de síndromes, né, onde a gente tem um conjunto de sinais e sintomas, a cannabis ela tem bastante relevância, por causa deste repertório, dessas moléculas que são inúmeras, estão sendo descobertas ainda, né? Há 2 anos atrás, eu produzia essa aula e não existiam mais que 100 fitocannabinoides. Então, a cada ano que passa, o número de fitocannabinoides, de terpenos e de ações que a maconha pode desempenhar no nosso organismo, ela tem crescendo. Então, temos muitos anos de pesquisa pela frente, até a gente entender o repertório que é essa planta. A título de ilustração, é importante que vocês tenham essa imagem é de uma revista científica bastante famosa, que é Trends in Pharmacological Science. Eu uso muito as fontes de artigos científicos, embora eles estejam em inglês, é bastante fácil de você entender a tradução em português, mas quem tiver dificuldade pode entrar em contato com a gente manda o artigo traduzido, tá bom? Então, esses aqui são alguns exemplos dos fitocannabinoides que eu listei, CBD, THCV, CBG, CBD, enfim, e como que eles vão agir, né? Na imunossupressão, no processo anti-inflamatório, no processo antibacteriano, no processo antiproliferativo no câncer. Então, aqui a gente tem uma descrição um pouco mais detalhada das ações desses fitocannabinoides e qual é o mecanismo que ela atua, né, para promover, por exemplo, a sua atividade analgésica. E para revisão, esses 2 artigos, né, entre em contato pelo nosso Instagram, a gente pode estar mandando o artigo traduzido, tá? Que são essas biossínteses dos canabinoides menores e canabinoides menores, um nome equivocado, mas uma oportunidade promissora dentro da pesquisa biomédica. Então, são 2 artigos de revisão que eu indico para entender um pouco mais do papel desses fitocannabinoides dentro da medicina, né, e do que ele pode se tornar, né? Quando a gente fala de um potencial terapêutico, não é só de tratar, é de estudar, de expandir, de servir de ferramenta, né, para a ciência. A gente não pode esquecer que
eu estou falando aqui de efeito terapêutico de fitocannabinoide, mas a cannabis não age sozinha. Nós temos uma amplitude de efeitos que envolve essas moléculas de terpenos, que eu já apresentei para vocês anteriormente. Por quê? Essas moléculas de terpenos, junto com os fitocannabinoides, eles vão produzir um efeito sinérgico dentro dessa orquestra, né? Então, existem os maestros, né? E existem todas as outras instrumentos que vão tocar junto com essa banda. E os óleos aromáticos, né? O que dá o sabor, o cheiro e a cor, né, para essas plantas, eles também têm esse poder de amplificar os efeitos da maconha. O efeito entourage é o efeito comitiva, que descreve esse processo de interação de todos os fitocannabinoides disponíveis, né? Aqui estão representados apenas alguns, mas a gente sabe, são mais de 120. Então, são mais de 120 aqui nesse grupo de fitocannabinoides, são mais de 200 aqui dentro desse grupo, são inúmeros flavonoides que a gente ainda não tem nenhum número exato, para ser sincera, mas que a gente tem noção, são mais de 700 moléculas interagindo dentro do nosso corpo. E elas interagem com o quê? Né? Elas interagem com o nosso sistema endocannabinoide. Nós temos receptores, e aí você imagina esse mundo de moléculas, né, interagindo com os nossos receptores. Esses receptores, eles são bastante recentes, eles foram descobertos no final da década de 80. Eles formam os receptores canabinoides, e até o momento foram identificados 2 receptores característicos, CB1 e CB2, que estão espalhados no corpo inteiro, mas principalmente no sistema nervoso central. E o que isso quer dizer para a gente, né? Onde esses receptores se apresentam? Como que esse sistema funciona? Por que os fitocannabinoides funcionam? Né? O porquê desses fitocannabinoides funcionarem é porque nós temos esses sítios farmacológicos próprios para eles. Né? Se não tivéssemos, utilizar a planta seria placebo. Mas temos, e temos muitos, não só receptores característicos do sistema endocannabinoide, mas receptores que fazem comunicação com o sistema endocannabinoide também. Então, são inúmeros receptores que vão além de CB1 e CB2, tá? Os fitocannabinoides, eles atuam junto com esses receptores num modelo chave-fechadura. É um modelo clássico da farmacologia, né? A gente tem os endocannabinoides que produzimos no nosso corpo, certo? E ele se encaixa perfeitamente nesses cadeados. E existem os fitocannabinoides que vão também interagir nesses receptores clássicos e também nos outros receptores que mediam a dor, que mediam controle muscular, que mediam expressão gênica, que mediam energia, o metabolismo energético, tanto do açúcar quanto das gorduras, da dor, das secreções endócrinas, né? Então, o nosso corpo está inundado de comunicação endocannabinoide, seja por esses produzidos por nós mesmos, e interação com os receptores canabinoides. Então, quando suplementamos, quando adicionamos na nossa dieta, no nosso tratamento, os óleos ricos em fitocannabinoides, a gente dá ferramentas para o nosso corpo trabalhar. Ferramentas que nós já produzimos, mas que por algum motivo nós não produzimos em quantidade suficiente. E temos pesquisa mostrando que várias doenças, várias patologias têm na sua origem uma deficiência, tá, de
endocannabinoides, seja de receptores ou de moléculas endocannabinoides. Então, quando a gente está se tratando com cannabis medicinal, a gente está oferecendo uma suplementação de algo que a gente já produz. E essas moléculas que vão funcionar como pequenas chaves vão lá destrancar esses cadeados e pôr o nosso sistema endocannabinoide para funcionar. E o sistema endocannabinoide, ele é um sistema de regulação, de reparação e de equilíbrio no nosso corpo. Hoje, a gente vê a difusão desse sistema, não só no nosso sistema nervoso central, onde tem uma predominância dele, né? A gente vê ele em todos os sistemas do nosso corpo, sistema nervoso, cardiovascular, endócrino, exócrino, reprodutivo, digestório, linfático, imune, renal, muscular, sensorial, respiratório. O sistema endocannabinoide, ele modula e equilibra cada um desses sistemas. É como se ele fosse uma grande, mas um grande cooler de uma placa-mãe, que é o nosso cérebro. Então, o nosso cérebro, ele é uma máquina, mas quando a gente esquenta demais a máquina, ele precisa resfriar. Então, o sistema endocannabinoide, ele vai lá, ele resfria, ou ele põe mais fogo para você. Uma analogia simples, né? De resfriar e aquecer para a gente ativar ou inibir um sistema que não esteja em equilíbrio, né? Mas, sim, o sistema endocannabinoide, ele controla a placa-mãe do nosso corpo. Então, ele controla motivação e recompensa, ele controla a nossa temperatura, nossa termorregulação, a forma como a gente responde ao estresse, o metabolismo energético, açúcares, gorduras, regula o nosso apetite, suprimindo ou aumentando o nosso apetite, regula o nosso humor nos transtornos psiquiátricos, regula a nossa energia, o nosso sistema sensorial, regula a inflamação do nosso corpo e o controle muscular. Então, entendendo que o nosso sistema endocannabinoide ele está em todas as partes do nosso corpo, é impossível a gente desassociar, né, a amplitude de efeitos, né, que essa suplementação pode oferecer em termos de equilíbrio para o nosso corpo, em doses bastante baixas, inclusive, né? Então, o sistema endocannabinoide, ele compreende essa vasta rede de sinais químicos e receptores que estão espalhados no corpo inteiro, né? Os dois clássicos são CB1 e CB2, esses receptores, mas eles não agem somente neles, né? Juntos eles funcionam como guardas de trânsito e vão controlar, né? Vão dar equilíbrio para a maioria dos sistemas e dos neurotransmissores que são expressos da comunicação desses sistemas. Então, nós temos uma rede de neurotransmissores endocannabinoides que regulam a rede de neurotransmissores clássicos. A título didático também, né? Aqui eu coloco um pouco mais sobre a distribuição desses receptores de CB1 e CB2, né? CB1 está mais focado no sistema nervoso central, a predominância dele ali naqueles tecidos é superior, por isso não quer dizer que ele não existe em todas as células, ele existe. Entretanto, nas células nervosas ele existe em maior quantidade. Por quê? Ele controla todas aquelas atividades que eu falei para vocês. Atividade motora, pensamento e aprendizagem, coordenação motora, apetite, memória, percepção de dor, sensações, células imunológicas e por aí vai. E CB2 está distribuído nos sistemas periféricos, predominantemente. Intestino, rim, pâncreas, tecido adiposo, musculatura, olhos, tumores, sistema reprodutor, sistema imune, trato respiratório, a nossa pele,
nosso sistema nervoso central, cardiovascular e fígado. E como que eles funcionam, né? Existe uma forma de comunicação desses neurônios, né? Que eles precisam sentir o ambiente, sentir o estímulo antes de desencadear uma resposta. Então, eles regulam, eles nos colocam em equilíbrio a partir de um movimento chamado feedback imediato. Então, ao detectar esses neurônios, ao detectarem uma diminuição, né, na intensidade dos sinais, esse feedback imediato faz com que a gente passe a produzir endocannabinoides sob demanda, e esses endocannabinoides vão regular a velocidade de neurotransmissão, de comunicação entre esse sistema. Então, ele vai regular para mais ou para menos essa sintonia fina que é feita pelo sistema endocannabinoide. Quando a gente passa a visualizar o potencial do nosso corpo em se regenerar, o potencial do nosso corpo em se regular, o potencial que é um repertório farmacológico tão rico quanto os óleos da cannabis, né? A resina obtida a partir da cannabis. E como que esses fitocannabinoides eles funcionam dentro do nosso organismo? A gente começa a elaborar uma lista de sinais, sintomas, doenças, síndromes e condições, né, que podem ser manejadas, que podem ser beneficiadas por esses tratamentos. Então, a gente fala das aplicações clínicas desses fitocannabinoides, eu elaborei uma lista, mas essa lista não é uma lista final, não é algo que é limitante. A gente não deve se limitar a listas para escolher a cannabis no nosso tratamento. Existem indicações que são muito clássicas e que nós vamos identificar com clareza, mas entendendo que ele ajuda a equilibrar todos os ossos sistemas orgânicos, a gente pode partir da premissa de que ele pode beneficiar todos os sistemas. Então, apresento aqui uma lista, mas, por favor, não é a lista que vai delimitar se você pode ou não receber um tratamento à base de cannabis. Essa escolha é entre você e o seu médico ou o seu prescritor habilitado. Dentro das aplicações clínicas, a gente tem vasta aplicação e uma das mais antigas aplicações que é para a dor crônica, dor neuroprática, dor tensional, dor inflamatória, dor de pós-cirúrgico, enxaquecas. Então, as dores de todos os tipos, elas podem ser, sim, tratadas com o uso da cannabis. As síndromes epiléticas, né, que foi como a gente trouxe, né, como a cannabis ela se destacou dentro das pesquisas, né, dentro da farmacologia, dos estudos, dentro das síndromes epiléticas, no tratamento de convulsões de difícil controle. Tratamento de fibromialgia. A fibromialgia ela é um conjunto de sintomas, ela não é só a respeito da dor. Existem uma série de sinais e sintomas que agrupam dentro da fibromialgia e que causam muita dificuldade na vida das pessoas que são portadoras dessa patologia. Doenças inflamatórias crônicas, né? Seja a nível sistêmico, seja a nível de intestino, pele, doenças autoimunes, a gente tem uma vasta rede de receptores no nosso sistema imunológico e a cannabis ela tem papel fundamental como imunomodulador. Então, para essas doenças graves autoimunes como lúpus, Crohn, retocolite ulcerativa, são doenças muito debilitantes, e, infelizmente, não existe cura, existe controle, existe qualidade de vida que você dá para essa pessoa, né? Então, para essas doenças autoimunes, a cannabis, ela funciona muito bem, não só a nível imunológico, mas a nível de controle de inflamação.
vocês podem ver que a maioria dos fitocannabinoides que nós pincelamos hoje tem atividade anti-inflamatória. E essa é uma atividade clássica da cannabis, dor e anti-inflamação. Esclerose múltipla e doenças neurodegenerativas. A gente tem um papel neuroprotetor e na neurogênese bastante importante desempenhado pela cannabis, não só por uma molécula, mas por inúmeras moléculas. A cannabis ela tem ganhado um grande espaço dentro do tratamento das doenças neurodegenerativas, concomitante com os medicamentos que a gente tem no mercado. Transtornos de humor, transtornos psiquiátricos, né? A gente viu também que a cannabis ela atua nessa regulação dos humores, ela atua no auxílio, no controle de sintomas desses transtornos, né? E com certeza confere qualidade de vida muito significativa para quem está consumindo, para quem está se tratando. E, assim, existe muito evidência não baseada na ciência, né? Então, fala-se que não se pode utilizar a cannabis para o tratamento de doenças psiquiátricas, porque ela causa um risco aumentado de psicose. Isso deve entrar com muita cautela mesmo. Nós estamos falando de que tipo de psicose? Nós estamos falando de um histórico, é um histórico genético, nós temos que entender nós temos que entender, nós temos que debater a respeito, né, da aplicação clínica da cannabis nos transtornos psiquiátricos, porque ela nem sempre vai predispor a um surto psiquiátrico. A maioria das vezes não vai predispor, porque os estudos que foram feitos há décadas atrás não conseguem correlacionar, sem excluir fatores externos ou fatores genéticos, né, a predisposição desses surtos ou desses sintomas, né, causados pela cannabis. Então, são estudos muito pouco aprofundados dentro dessa predisposição, e eu vou usar aspas mesmo, dentro dessa predisposição a surtos psiquiátricos. Essa é uma escolha entre o médico e o paciente, e o médico, bem estudado e bem preparado, ele vai saber manejar a cannabis dentro de um transtorno psiquiátrico com fluidez e segurança. Isso é o mais importante, a segurança do tratamento. Continuando, a gente também tem grande aplicação, bastante estudada e bastante proveitosa dentro do manejo de sintomas do transtorno do espectro autista, na dependência química, né? A dependência química, a cannabis, ela vem sendo utilizada para diminuir, né, a fissura pela droga, as crises de abstinência, né? E ela tem um papel bastante importante nesse manejo de retirada, né, de um fármaco ou de uma droga de abuso, enfim, o manejo desses sintomas de retirada, sintomas de abstinência, sintomas de fissura, eles são, sim, tratados com o uso da cannabis. A cannabis, ela também tem ação para insônia, tratamentos para inúmeros tipos de insônia, que a gente tem uma classificação infinita, tanto quanto dor. Também nos sintomas da manifestação do HIV, né? Da síndrome autoimune de imunodeficiência humana, né? No tratamento de câncer, mas não só no tratamento, no combate de eventos adversos relacionados à quimioterapia, mas também relacionada a efeitos antiproliferativos da planta. Então, dentro do tratamento do câncer, a gente encontra aí 3 vertentes, né, de aplicações para manejo de sintomas de quimioterapia, para o tratamento antiproliferativo e para dor, e cuidados de final de vida, nos cuidados paliativos, independente da doença, né?
eu acho que é um tema que deve ser abordado com menos estigma e mais naturalidade, porque a cannabis, ela é uma planta que não tem contraindicação de idade. Então, você pode usar a planta desde o início da sua vida até o final da sua vida, dependendo muito do que é necessário, né? É, fala-se muito de não recomendar o uso para adolescentes, que fique bem claro, não se recomenda o uso abusivo da maconha para adolescentes, o uso social, o uso recreativo da maconha para adolescentes, porque o cérebro está em formação, mas não se fala de não usar como tratamento durante a adolescência. O uso médico difere muito do uso abusivo. E isso tem que ficar muito claro, tanto para o paciente quanto para o médico. Não é que o paciente dele que tem 13 anos não vai poder tomar maconha, não vai poder tomar o óleo de cannabis porque ele tem 13 anos. Não, isso não existe. Se ele tem uma condição que ele vai se beneficiar com a cannabis, ele deve utilizar. Ele pode, é o direito dele. E o uso médico, ele é diferente do uso social, do uso abusivo, que se fala tanto para ter cautela. Aí sim, vamos ter cautela com surtos psicóticos, vamos ter cautela com o uso durante a adolescência. Aí sim, vamos falar de redução de danos. Isso é pauta para outra aula. Aqui a gente vai falar de ganho na qualidade de vida, a gente vai falar de neuroproteção de populações suscetíveis, né? Imagina a sua família vem de uma longa herança genética de doenças neurodegenerativas, né? Então você pode sim se tratar desde antes da manifestação desses sintomas. Nós vamos falar de manejo de dor e nós vamos falar de saúde mental, que é o que a cannabis traz. E isso não sou eu que estou inventando, não sou eu que estou dizendo. Eu trago isso da ciência. Eu gosto de estudar isso daí. Então, a minha missão é trazer o que a ciência tem para dentro dessa aula. E o que a ciência me traz são mais de 30 mil artigos publicados falando dos efeitos benéficos dessa planta. O que a gente tem, né, de formas farmacológicas para o uso desses fitocannabinoides? As vias de administração são inúmeras, inúmeras mesmo. Aqui a gente fala da inalação, da fumaça, da vaporização, do uso tópico, né, pomada, balme. A nossa pele está cheia de receptor e, sim, a gente absorve muito canabinoide pela pele, até no contato com a planta, com o simples contato com a planta, a gente já entra em contato com essas moléculas que são gordurosas e elas atravessam as nossas membranas da pele. Então, elas atravessam o nosso trato gastrointestinal e elas atravessam a nossa mucosa também. Então, essas moléculas, elas podem ser absorvidas por basicamente todas as vias do nosso corpo, porque elas atravessam essas membranas. O tempo de ação vai diferir de uma via de absorção para outra. O tempo de ação, ele difere por causa da vascularização desses sistemas e o tempo que se demora até cair na corrente sanguínea. Então, falando de farmacodinâmica, né? A gente tem os vaporizadores, onde a inalação da fumaça entra em contato direto com os capilares do nosso pulmão, e as moléculas, elas são voláteis, e elas atravessam essa barreira muito facilmente e atinge o nosso sistema nervoso central dentro de segundos, minutos, você já tem um pico de atividade farmacológica no uso vaporizado, né? Isso é importante dentro da terapia? Sim. Existem crises de dor que precisam do uso vaporizado. Existem crises de ansiedade
que precisam do uso, de um manejo rápido, né? Então, o uso vaporizado é uma forma muito eficaz e bastante rápida de controlar crises. As sublinguais, fala-se de minutos, 20 minutos para começar a fazer efeito, mas nós temos vídeos disponíveis na internet que mostram que segundos após a administração via nasal ou via sublingual de produtos à base de cannabis, uma crise epilética ela é autorregulada em questão de minutos. Então, o uso sublingual ele é bastante rápido também. O uso tópico, ele demora um pouquinho mais, porque existe um esforço maior para essas moléculas elas atravessarem essas camadas da nossa pele e atingir a corrente sanguínea, atingir a placa muscular e provocar ali uma analgesia, né, um relaxamento, ou mesmo uma atividade a nível de pele importante. E o uso oral, né, através das cápsulas ou comestíveis, demora de 20 minutos até 2 horas para começar os efeitos. É interessante que quanto mais rápido você tem um pico de atividade, menor é o tempo de meia-vida. Então, o pico de atividade do uso vaporizado, ele vai ter ação em segundos, né? Entretanto, o tempo de duração desses efeitos vai ser menor. E esse tempo de duração desses efeitos vai aumentando de acordo com a complexidade do sistema que absorve, né? Então, aqui, a gente usa a via sublingual a cada 12 horas, uso tópico a cada 12 horas, uso oral a cada 8, 12 horas. Então, a gente tem um tempo de meia-vida prolongado, né, para utilização oral, tópica, sublingual, nasal, em comparação ao rápido efeito do uso vaporizado. Ele tem uma ação mais rápida, mas ele também perde atividade de forma mais rápida. Meia hora, 1 hora depois, você já volta, você já tem uma diminuição desses fitocannabinoides, né? E um alívio, né, desse pico de efeito terapêutico. Então, os efeitos da cannabis, ela começa em segundos e ele pode durar mais de 12 horas, tá? Por causa do nosso metabolismo. Os principais efeitos adversos. Os principais efeitos adversos são muito brandos. E, além de brandos, eles diminuem com o passar do tratamento. Então, conforme vão se passando os dias, o tratamento ele vai diminuindo esses efeitos adversos, tá? Então, os primeiros dias onde o paciente ele sentiu um pouco mais de sonolência, ele deixa de sentir, ele se adapta. Existe uma neuroadaptação do nosso organismo frente a essa suplementação fitocannabinoide. Essa suplementação, o óleo da cannabis, ele pode afetar o funcionamento intestinal, dependendo do veículo, dependendo do paciente, pode provocar olhos avermelhados, por causa desse aumento também da vasodilatação que ele provoca, aumento da temperatura da pele, já que ele participa da termorregulação, e pode causar enurese noturna, né, que também tende a passar com o tratamento. Nenhuma dessas reações adversas, ela é impeditiva, né, para que você consiga se tratar de forma tranquila. E quais que seriam, né, os grupos de risco? Quais os grupos que a gente tem que tomar cuidado na hora de introduzir a cannabis? Vamos pegar o vozinho, a vozinha com idade muito avançada, que já usa aquele monte de remédio da farmacinha, que já tem uma comorbidade ou outra ali, né?
Então, a polimedicação e a idade avançada e a doença hepática são grupos de risco, mas que não contraindica o uso da cannabis. Então, os grupos de risco é para a gente tomar cuidado, para a gente começar mais lentamente uma titulação de óleo, né? Deixar o efeito aparecer de forma mais gradual, avaliar o paciente, avaliar através de exames mesmo, não só do feedback de melhora ou piora, avaliar os exames desses pacientes para que a gente tenha um controle, né, um monitoramento desses grupos, né? No caso dos grupos das doenças hepáticas, precisa sim ter um controle. Por quê? A cannabis ela é metabolizada pelo fígado, né? Então, no caso das doenças hepáticas, a gente tem que ir com cautela na dose para não sobrecarregar os outros sistemas. Até porque o uso da polimedicação também vai estar envolvido. Então, idade avançada, médico, doutor, veterinário, veterinário também, sistema endocannabinoide está em todos os sistemas de vertebrados, então, seu paciente está com a idade avançada, começa devagar, titula mais lentamente, sucesso é garantido. Lembrando que a adesão terapêutica é pilar fundamental para o tratamento da cannabis, com cannabis. Falamos de grupos de risco e vamos falar agora de segurança, que, como farmacêutica, como professora de toxicologia, a segurança da cannabis ela é incomparável com de outros fármacos disponíveis nas drogarias, né? Eu estou listando aqui 3 grupos de fármacos que causam morte, né, por depressão respiratória, que são morfina, né, opioides, barbitúricos e benzodiazepínicos. Esses 3 grupos por si só, né, já matam milhares de pessoas no mundo, né? E por depressão respiratória. O álcool e outras drogas de abuso, como cocaína e heroína, também causam overdose. Então, são drogas legais e são drogas ilegais que causam a morte de milhares de pessoas no mundo. Entretanto, não existe uma única morte relatada ao excesso de consumo de cannabis. As extrapolações são dados extrapolados, porque é fisicamente impossível causar uma overdose de cannabis a partir de um produto natural, tá? Porque os cálculos nos dizem que é necessário você ingerir 680 quilogramas de planta em 15 minutos para se ter uma overdose. Então, vamos falar, fisicamente impossível ingerir 680 gramas. Mas vamos supor, se a gente colocasse isso em forma de óleo, você teria que beber quantos litros de óleo para ter uma overdose? Você teria que fumar quantos cigarros de maconha para ter uma overdose? Então, assim, acho que é fisicamente impossível a morte causada pelo consumo excessivo de cannabis. E isso tem a ver pela segurança em si da planta, mas tem a ver também com a anatomia do nosso sistema endocannabinoide, que ele não tem quantidades, ele existe, né, em todo o nosso corpo, mas em centros que regulam a respiração e regulam a musculatura respiratória, os receptores canabinoides estão em menores quantidades. Então, mesmo consumindo uma proporção homérica de maconha, você não vai conseguir atingir ou deprimir centros de controle cardíaco, centros de controle respiratórios que estão no nosso corpo. Por quê? Não existem quantidades que possam causar essa depressão, quantidades de receptores que possam causar essa depressão respiratória. Ao contrário do que acontece com benzodiazepínico, com barbitúrico e com opioide, com álcool e outras drogas.
Mas o que que acontece de fato se você consumir demais? Aí sim você vai ficar desconfortável por algumas horas, mas não vai morrer, tá? Então, uma bad trip causada por comestíveis, principalmente. A toxicidade da cannabis, ela aparece principalmente com os comestíveis. Por quê? Durante o preparo, a gente tem aí uma potencialização de efeito desses consumíveis, né? E aí, a dose, ela fica difícil de ser manejada. Então, é diferente você tomar 2 gotas de remédio e saber quanto que vai ter em 2 gotas e comer 2 pedaços de brownie ou 2 cookies de maconha. Você não sabe a dose que vai estar ali. E mesmo se você souber, a absorção no trato intestinal ela é superior. Então, pode causar aí sintomas de ansiedade, crise de pânico, arritmia, paranoia, agitação e alucinação. Desconfortável por algumas horas, mas não morrível. E as interações medicamentosas? Como eu disse, a cannabis ela é metabolizada pelo fígado, né? Então, ela vai interagir com outras drogas que são extensivamente metabolizadas pelo fígado, via citocromo P450 ou via citocromo 3A4, 2C19. Então, a gente tem 3 vias metabólicas aí que podem ser afetadas pelo uso da cannabis. E quando a gente induz um sistema ou inibe um sistema hepático de metabolização, né, a gente predispõe o acúmulo da outra droga que é metabolizada no organismo. Então, o que que é clássico da gente ver? A interação entre as moléculas presentes da cannabis com os fármacos depressores depressores do sistema nervoso central, antidepressivos, anticonvulsivantes, né? São medicamentos que são extensivamente metabolizados pelo fígado e que, quando introduzida a cannabis ela puxa recursos, tá? Para ser metabolizada. Ou seja, ela deixa mais do fármaco disponível no organismo e esse fármaco ele vai produzir um efeito adverso, porque ele está em maior dose, né? Então, um exemplo aqui. Quando o THC ele é inalado, ele acelera a atividade de uma enzima CYP, que acelera a quebra de outros fármacos, certo? Então, neste caso em específico, o THC ele vai produzir níveis mais baixos desta outra substância no nosso corpo, tá? Esse é o caso da interação do THC, né, com a duloxetina, que é um antidepressivo, ou com a ciclobenzaprina, que é um relaxante muscular, com a olanzapina, que é um antipsicótico, haloperidol, clorpromazina, também são 2 antipsicóticos. Então, nesses casos, né, a cannabis ela vai reduzir a quantidade desses fármacos porque ela vai acelerar o metabolismo dessas drogas. Acontece o oposto, tá, com o canabidiol. No caso, o canabidiol, ele vai interagir com inibidores de recaptação de serotonina, antidepressivos tricíclicos, antipsicóticos, beta-bloqueadores e opioides. Ele vai causar o oposto. Ele vai diminuir a metabolização desses fármacos. E esses fármacos vão estar disponíveis para o seu organismo em maior quantidade. Então, você vai sentir, provavelmente, o efeito adverso desses fármacos. Outros
outros remédios, eles alteram o metabolismo do fígado, e aí eles provocam o oposto. Eles provocam o aumento do canabidiol. Então, antifúngicos como cetoconazol, itraconazol, ritonavir e claritromicina, que é um antibiótico, ritonavir é um antiviral e claritromicina é um antibiótico, eles agem acelerando o metabolismo do CBD pela enzima e resulta na redução da biodisponibilidade do composto. Então, ele acelera o metabolismo do CBD. Então, dependendo do medicamento que vai interagir com o CBD, ele vai provocar uma diminuição do CBD no organismo, ou ele vai provocar um aumento, um acúmulo do CBD no organismo, ou das outras drogas. Já a interação com o álcool, né? A cannabis, ela tem por efeito central, né, um efeito eufórico e um efeito depressor, né? E o álcool, ele também apresenta esses dois efeitos por diferentes mecanismos, certo? O que os pesquisadores descobriram? Que o álcool, mesmo em doses muito baixas, tá? Ele aumenta os níveis de THC no sangue. Então, ele pode provocar, né, efeitos, prejuízos, né, na cognição e no julgamento, ou uma sonolência, uma tontura exacerbada por causa da combinação dos dois efeitos. Então, você pode tanto exacerbar a ação do THC, que pode causar euforia, pode causar uma brisa, né? Pode deixar você a níveis terapêuticos de forma chapada, mas ele pode também se sobrepor ao efeito do álcool. Então, você pode ter uma maior sonolência, uma maior tontura, maior prejuízo de cognição, maior prejuízo de julgamento, né? Mas causado pelo uso concomitante. Os antidepressivos tricíclicos, como amitriptilina e imipramina, eles podem resultar, tá, num aumento de pressão ou ritmo cardíaco acelerado. Por quê? Né? Algumas pessoas apresentam aceleração, taquicardia, devido ao uso da cannabis, né? Mas não é uma taquicardia a ponto de causar uma internação ou causar um evento adverso grave. Mas o uso concomitante com outros fármacos que também possuem esses efeitos adversos, tá? Que é o caso dos antidepressivos tricíclicos, eles podem se potencializar. Então, esse acelero, né, essa taquicardia, essa hipertensão, ela pode deixar o indivíduo inquieto, confuso, né, e até causar aí um efeito físico na pressão sanguínea do indivíduo. Inibidores de recaptação de serotonina, antidepressivos tricíclicos e benzodiazepínicos. O que esses três fármacos têm em comum é o metabolismo deles. E nesse caso, o CBD, o canabidiol, ele inibe uma enzima chamada CYP2D6, tá? E essa enzima, ela metaboliza tanto os inibidores de recaptação de serotonina, os antidepressivos tricíclicos e os benzodiazepínicos. E o que acontece? Inibindo essa enzima, a gente tem uma maior quantidade sérica desses indivíduos. Então, a chance de ter um efeito adverso
com esses medicamentos, com essas classes de medicamentos, é real, mas por causa da dose desses medicamentos. Então, importante que assim que estabilizar essa dose, verificar o excesso de medicamento, de fármaco, né, devido ao uso concomitante ao CBD. Nesses casos, a redução desses fármacos clássicos aqui podem ser benéficas junto com o uso da cannabis. Os depressores, como eu disse, eles vão diminuir, né, essa neurotransmissão do sistema nervoso central e causar um relaxamento. A cannabis, no geral, ela produz tanto seu uso terapêutico quanto seu uso adulto, ela produz essa sensação de relaxamento muscular e calma, e ela pode exacerbar qualquer efeito depressor do sistema nervoso central, tá? Então, pode dar um pouquinho mais de sono quando interagir com outros medicamentos. Um dos aspectos mais promissores da cannabis é no tratamento da dor e na dependência dos opiáceos. A dependência de opiáceos hoje é uma epidemia a nível mundial. Ela mata muitas milhares de pessoas no mundo. E só no ano passado morreram mais de 100 mil pessoas nos Estados Unidos decorrente da dependência de opiáceos. O sistema de saúde ali não permite que as pessoas consultem, então o tráfico disso é muito relevante. O consumo e a facilidade com que se tem acesso aos opiáceos é muito maior. Mesmo num país onde a cannabis ela é regulamentada, o uso adulto e o uso médico, ainda existem milhares de mortes por opioides. Então, as pessoas que fazem o uso da maconha, elas utilizam menos ou não precisam utilizar os opioides, os opiáceos. E a maconha vaporizada, ela é um substituto fantástico em termos de analgesia. Ela é comparável aos opioides. Então, a maconha, ela é uma alternativa para esse problema de saúde pública que a gente vem enfrentando no mundo inteiro. A cannabis, ela também interage com bloqueadores de canal de cálcio, né? Eles podem amplificar, os bloqueadores de canais de cálcio, eles podem amplificar os efeitos do THC, né? E os anticoagulantes, eles podem acumular por causa da inibição de enzimas metabólicas provocadas pela cannabis. Os anticoagulantes, eles aumentam, né, a concentração sérica. E a concentração sérica de anticoagulantes, aumentando só um pouquinho, já é o suficiente para provocar eventos adversos como sangramento nasal, gengival, enfim. Existe a necessidade de fazer um ajuste de dose de anticoagulantes nesses casos. E dos anticonvulsivantes é o problema da sedação, né? E do acúmulo de efeitos adversos na combinação desses fármacos e essas drogas. É importante também, ó, aqui falando, o clobazam. Clobazam é um anticonvulsivante, mas nós temos outros, né, que resulta num nível aumentado no nosso organismo, porque o CBD, o canabidiol, inibe essa enzima que degrada o anticonvulsivante. Então, sempre que acontecer essas inibições metabólicas, os anticonvulsivantes, eles podem resultar num aumento e aí um acúmulo de efeito adverso, ou pode causar também uma diminuição do anticonvulsivante e não tratar como deveria, necessitando um ajuste de dose. E aí, vamos para uma questão importante também, função hepática, anticonvulsivante, com frequência, pode alterar a função hepática. Então, cuidado com o teu paciente que toma anticonvulsivante e faz o uso da cannabis. Vamos monitorar a função hepática. Isso é tudo, pessoal. Eu espero ter abordado os principais
tópicos das ações e aplicações dos fitocannabinoides e de como a gente pode manejar essa farmacologia da cannabis para beneficiar o maior número de pacientes possíveis. Muito obrigada, seguem os meus dados para contato. Quem tiver interesse nesses artigos científicos que a gente passou, pode entrar em contato ou pelo Instagram ou pelo número de WhatsApp que eu estou deixando aqui para vocês. Muito obrigada e até a próxima aula.